Muita gente aqui perguntando pro Paulo sobre os heróis dele, sobre coisas folclóricas aqui, se já aconteceram em narração. Quer falar disso? Quem são os seus ídolos de infância? Ele não começou narrando Botão, viu, Dan? Eu já tenho essa informação, pedi pra ele contar aqui, mas ele caiu nessa meio de paraquedas pra nossa sorte, né? Assim, eu decidi que seria narrador, que gostaria de ser narrador, eu tinha já 21 para 22 anos. Até então eu queria ser jogador de futebol. Mas, assim... Todos nós, aqui nesse programa todos, em Teco acho que não, mas Zé e eu passamos por aí também. Mas eu fiquei 11 anos na base, eu fiz 11 anos de categorias de base, né, de um clube para o outro e tal. Mas, obviamente, sempre consumi futebol desde garoto e depois trouxe essas referências também para minha vida profissional, né? A gente estava conversando fora do ar, José Silvério, para mim, é o maior narrador de todos os tempos, no rádio, né? E na televisão eu trouxe muito do Luciano do Vale. Muito do Luciano do Vale. Luciano do Vale era uma loucura que ele narrava absolutamente tudo, né? Tudo. Ele narrou, a quantidade de esporte que ele narrou é inacreditável, assim, né? E o Luciano era muito criativo. Uma vez eu tive, assim, a honra de entrevistá-lo num programa na ESPN e dividir com ele o não bordão, né? Porque eu não é que eu não seja feito a bordões, mas eu não baseio as minhas narrações em bordões. E tem gente que baseia e tá ótimo, e marcam histórias e vidas e tudo mais, como, por exemplo, o Silvio Luiz, que faz muita falta narrando, e a vida dele foi, né? A narração dele era toda bordão. E o Luciano também não. E eu dividi isso com ele, falei, poxa, Luciano, tal, tem alguma coisa errada? Será que eu estou indo num caminho errado? Eu sei que você nunca foi um cara de muitos bordões. Ele, não, tal. Ele me deu ali uma chancela que me tranquilizou. Foi um momento importante. Você podia ir em frente sem isso. Porque você vai na festa de final de ano da sua família, tem lá aquele seu tio, né, que viu Perão de Castro, o Geraldo José de Almeida, e diz que aqueles que eram os bons e tal, e ele vai falar, pô, você precisa criar um bordão, uma identidade, né, eles te pressionam, né, e eu ali, jovem, às vezes me via pressionado, falava, pô, será que é isso que tá faltando? O bullying do narrador é não ter bordão, olha essa, hein? Exatamente. Os poucos bordões que eu tenho, eu costumo dizer que eles vieram atrás de mim, que foram coisas que eu disse, que as pessoas passaram a repetir. Eu percebi que as pessoas passaram a repetir, então eu decidi usar. Que é o dá nele bola, por exemplo, quando um jogador comete uma gafe muito grande. Né? Dá nele bola, tal. Mas pouca coisa assim, eu não baseio as minhas transmissões, as minhas narrações em bordões. O Zé Silvério e o Luciano do Vale fizeram esse caminho também. Mas você não começou... Você não começou no Botão, você começou como? Você moleque... Como é que foi essa história de narrar? De onde veio? Então, rapaz, vamos lá. Logo depois que eu parei de jogar futebol, eu namorava uma menina, o pai dela era dono de rádios comunitárias, piratas, e estava abrindo uma, né? Naquele período, exatamente ali. Eu estava parando de jogar futebol, tinha decidido que ia parar. 20 e poucos ali, 20 e pouquinhos. Com 19 para 20, tá. 19 anos, até um pouco menos, 18 para 19. E ele estava abrindo uma rádio, ele falou, você não vai mais jogar futebol, não tem mais o compromisso do treinamento diário e tal. E se você fosse ali na minha rádio, eu não tenho ainda os locutores todos, preenchendo todos os horários. Você vai lá, troca CDs, né? CDs, à época. E coloca as músicas que você gosta, vai lá e vai trocando e tudo, e fica lá, passa a tarde e quebra um galho pro sogrão. E eu fui. Num determinado dia ele disse, por que você não abre o microfone e fala aí alguma coisa? Eu falei, pô, tá brincando, que microfone? Pô, nunca. Eu sei que ele insistiu e eu abri o microfone e em algumas semanas eu tinha um programa de pagode nessa rádio, chamado Chora Cavaco. Pô, só melhora a história, cara. Então eu comecei no Chora Cavaco. Eu estava fazendo faculdade, encurtando a história, e eu fui apresentar um trabalho numa disciplina chamado áudio e vídeo. E eu aproveitei o estúdio da rádio para contar a história das Copas do Mundo como se fosse uma narração de rádio. Então eu usei lá o estúdio da rádio e em 1930 foi realizada a primeira Copa do Mundo, tantos times se enfrentaram, e contando a história na velocidade de uma narração de rádio. Eu escrevi o texto, evidentemente.
estudava comigo uma moça, e assim, a gente pouco se via, mal se cumprimentava, mas ela trabalhava numa TV que abria oportunidades para voluntários no ABC, né, de onde eu venho. Eu sou de São Caetano. Na verdade, eu sou nascido em São Paulo, mas minha mãe, por exemplo, mora até hoje em São Caetano. E ela falou, nossa, impressionante o seu trabalho, a sua voz no microfone e tal. Nós temos uma TV que abre possibilidades para voluntários, que mostra jogos de futebol da região. Eu sei que você gosta muito de futebol. Por que você não vai lá comentar? E eu falei, poxa, vou, legal, me inscreve aí que eu vou. E comecei a comentar, assim, mas despretensiosamente, por gostar, até para seguir um pouco no futebol, porque eu tinha decidido parar de jogar. E uma vez o narrador precisou ir embora. O narrador, faltava um jogo, né? Você narrava alguns jogos em série, né? Categorias sub-9, sub-11, sub-13 e tal. No último jogo o narrador tinha lá um compromisso, atrasou, ele precisou ir embora. O chefe dessa TV disse assim para mim, eu preciso que você narre. Eu falei, não, jamais. Não tem como, narrar é outra coisa, né? Comentar, você tá ali guiado, você conhece, você põe começo, meio e fim num raciocínio e devolve pro narrador e tá tudo bem. E ele insistiu, e eu narrei. E a parte ficou uma porcaria, tá? Ficou péssimo. Eu acho que eu tenho essa fita até hoje. O jogo narração. Não, um jogo de meninos, assim, né? Lá no Clube Atlético Aramaçã, em Santo André. Mas eu nunca mais deixei de narrar a partir daquele dia. Eu falei, pô, é legal isso. Aí você aqui. continuou narrando nessa TV. Nessa TV. E o bom, né, de estar num lugar de voluntários é que eles não te cobram, ninguém te cobra qualidade, né? Os jogos são exibidos ali para a comunidade do ABC, para pouca gente e tal. Ninguém tá olhando se tá bom, se tá ruim, se tá muito ruim, enfim. E aí eu passei a fazer os jogos dos times profissionais também. O meu primeiro jogo de um time profissional da região foi Santo André e Botafogo de Ribeirão Preto. Pô, jogão. Série A2 do Campeonato Paulista. Eu fazia o jogo todo, mas os melhores momentos entravam num programa que esse canal tinha. Depois eu vinha a ser o apresentador desse programa. E assim eu fui ganhando cancha, né? O Santo André ganhou de 1-0, o técnico do Santo André era o Geninho e o técnico do Botafogo de Ribeirão Preto era o Muricy Ramalho. Nossa! Em 1999. Folclórico. Ô Dan, Zé, eu tava comentando com o Paulo, né? Acho que vocês já tiveram essa experiência, mas não sei se o ouvinte tem ideia disso. Eu fui uma vez na vida numa cabine de rádio, né? Teve um jogo aqui, teve um São Paulo e Palmeiras, a 1500 e pouco, e fui eu e o Nonato meio que participar da transmissão, né? E o narrador era o Deva. Eu tava falando pro Paulo que eu saí do jogo completamente estafado, suado de ver o Deva. Eu não tinha ideia. É uma das coisas mais difíceis que eu já vi alguém fazer ao vivo é narrar um jogo, né? A gente tá em casa, pensa que o cara tá com o pé pra cima da mesa, com o microfone, narrando ali, falando que o João passou a bola pro José. Cara, é dificílimo fazer isso, né? Não sei se vocês viram, vocês acham isso. E às vezes as pessoas não têm muita ideia, né? Mas assim, quantidade de horas. Quanto tempo você estuda para o jogo, Paulo? Assim, se botar horas em seguida, para cada jogo, pelo menos umas 6 horas. Caraca, 6 horas para um jogo. Distribuo em 2 dias. Cara, eu acho narrar uma das coisas mais difíceis que existe, tanto que a gente vê como é difícil achar bons profissionais, e comentar eu acho a coisa mais fácil que existe. E comentar na Globo eu acho mais moleza ainda. Porque você, Paulo, por exemplo, carrega o jogo. Essa é a opinião do Dan Stubach aqui. Dan Stubach falando. Vai embora, vai embora. É a minha mesmo. Vai embora, vai embora. Porque o Paulo carrega o jogo, o Villani carrega o jogo, e daí fala assim, e aí, Caio? Aí o Caio tá lá, hã? Ah, tá bom. Aí ele fala 2, 3 coisas e o jogo volta. O Júnior, e aí, maestro? Aí ele falou, realmente errou o passe. Então vamos continuar o jogo e tal. Moleza, Caio, moleza, Júnior. O trabalho difícil é do Paulo, é do Villani, é isso aí. Paulo, não precisa comentar nada, tudo bem, fica tranquilo, tá? Não. Não, ó, eu tô brincando naturalmente, porque eu acho que o comentarista, né, é essa coisa das pequenas inserções, sínteses, para falar algo que a gente que está assistindo não observou.